Lucas, capítulo de número 13, versículo do 10 ao 17. O nosso jejum nesses dias, de quinta até hoje, tem como objetivo a saúde física, mental, emocional, psicológica e espiritual da nossa própria vida e da nossa casa. Então, nessa noite eu quero pensar um pouco em alguns aspectos que o Senhor Jesus trata aqui na sua palavra, sobre aqueles detalhes que podem fazer a diferença para que você e eu possamos alcançar a vitória de uma saúde restaurada na presença dele. Então veja aí o que diz o texto bíblico, Lucas 13, de 10 até o 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Vamos orar? Pai, nós também nessa noite queremos fazer como a tua palavra declara aqui que lemos. O povo se alegrava com tudo que o Senhor estava realizando. E nessa noite, Espírito Santo, nós também queremos nos alegrar com as realizações que o Senhor já está fazendo neste santuário. Ó Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja saúde, que haja, meu Deus, uma transformação no coração de cada um de nós. Nós queremos nos alegrar na Tua presença, pelas ações, pelo mover das Tuas mãos no nosso meio. Por isso nós oramos abençoando esta igreja, abençoando a Tua congregação, e repreendemos toda ação do diabo, toda oposição do maligno contra a nossa vida. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela nos diz nesse texto algo extraordinário, porque a Bíblia nos fala que Jesus tem andado durante muito tempo por Israel, anunciando a palavra de Deus, pregando o evangelho do Senhor. E agora Jesus está numa sinagoga e ele chega ali no dia de sábado com a intenção de ministrar a palavra de Deus. O que nós vemos nesse texto e que ele revela para mim e para você é uma mulher sendo surpreendida pelo Senhor Jesus, e com coisas boas. Irmãos, todos nós gostamos de ser surpreendidos com coisas boas. Um dia desse alguém chegou lá em casa, levando para mim um livro e um chocolate. E aí eu falei assim, mas não, pastor, é porque foi seu aniversário e eu vim trazer um livro. E a pessoa, pelo que eu percebi, né, teve a curiosidade de procurar na minha estante, pediu um dos meus filhos, eu acho, não foi? Para procurar na minha estante um livro que eu não tinha, e eu estava pensando em comprar aquele livro para me estudar, não é? E eu ganhei então um livro que eu queria comprar e um chocolate, uma surpresa boa, Mel, obrigado, pelo meu aniversário. Surpresas boas são agradáveis. A Bíblia diz que
Jesus está ali na sinagoga, uma mulher chega para cultuar, para adorar a Deus, porque naquele tempo a sinagoga era a igreja e ainda é até hoje em Israel. E quando ela chega, a Bíblia diz que ela é surpreendida com não um presente, mas ela é surpreendida com o melhor dos presentes do ponto de vista humano, tirando a salvação, tirando a vida eterna. O melhor presente que você e eu podemos ter é saúde. Saúde. Coisa que essa mulher não tinha. A Bíblia diz que ela estava já há muitos anos enfrentando uma crise interminável com a sua saúde. A Bíblia diz que ela tinha um problema grave, agudo, sério, na sua coluna. Ela sofria de uma situação que ninguém naquela ocasião tinha conseguido ajudá-la a se livrar dela. A Bíblia diz que essa mulher estava encurvada. A Bíblia diz que tinha 18 anos que ela vinha sofrendo com isso, e a Bíblia revela que ela estava aprisionada, ela era prisioneira, a Bíblia diz aí, de uma enfermidade que fazia essa mulher andar encurvada. Era como se ela estivesse carregando um enorme peso nas costas, noite e dia após dia. Nada fazia aquele peso sair dos seus ombros, nada afastava aquele jugo da sua coluna que vivia envergada. Ela se sentia oprimida, ela se sentia cansada, e ela não sabia como libertar-se daquilo. E a Bíblia diz que naquele sábado ela foi na sinagoga, como ela sempre fazia há 18 anos. Tinha 18 anos que ela estava doente, e tinha 18 anos que todo sábado, porque o judeu celebra culto no sábado e não no domingo, ela estava lá todo sábado na igreja. Mas de repente a Bíblia diz que ela teve uma surpresa. Quando ela entra na sinagoga, Jesus está ali. Quando ela chega no culto para celebrar, a presença do Deus Todo-Poderoso estava encarnado num homem chamado Jesus de Nazaré. E sem que ela pedisse, e sem que ela clamasse, e sem que ela falasse qualquer coisa, a Bíblia diz aí que Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. O que chama a minha atenção nesse texto é que todas as curas que Jesus vinha realizando, a pessoa gritava como o cego de Jericó, dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles 10 leprosos estavam à beirada do caminho quando Jesus estava passando, e a Bíblia diz, os evangelhos relatam, que eles gritavam: Jesus, tem compaixão de nós, e ele curou os 10 leprosos. Mas essa mulher, a Bíblia diz que ela não abriu a boca. Essa mulher entrou no templo, entrou no culto, Jesus olhou para ela e disse: mulher, estás livre do teu mal. Ela não clamou, ela não pediu, ela foi surpreendida. Pela maior das bênçãos, tirando a salvação, que alguém pode receber: saúde. Me chama a atenção 2 homens na Bíblia. Moisés, a Bíblia relata que morreu com 120 anos, e a Bíblia diz que em 120 anos de vida, os braços de Moisés não se enfraqueceram, as suas pernas não bambearam, e os seus olhos não se embaçaram. Ele não sofreu catarata, ou ele não sofreu esta vista cansada como você e eu muitas vezes temos que usar óculos para ler. Não, a Bíblia diz que Moisés, porque estava constantemente vendo Deus face a face, falando com Deus, ele recebeu saúde. Ele morre com 120 anos, sem fraqueza, sem doença e sem dificuldade nenhuma. Outro camarada que me chama a atenção é um daqueles que entrou na terra prometida, Josué e Calebe. E quando Josué lidera o povo na entrada da terra prometida, na conquista da terra prometida, Calebe chega para Josué, seu amigo de mais de 40 anos de jornada, e diz assim: Josué, eu hoje tenho 85 anos,
e eu ainda estou forte para ir à guerra e voltar dela. Ô irmão, eu quero essa unção. Eu quero essa unção. Você não quer não? 85 anos. E fala assim, e a guerra deles, irmãos, não era dar tiro de revólver não, não, o negócio era espada pesada, olhar na cara do inimigo, era cansaço o dia inteiro, era no campo de batalha. O homem disse que ele estava ainda como se tivesse com 45 anos, e ele se sentia bem. Sabe o que é isso? Uma graça, um favor, uma unção, uma visitação de Deus, do Espírito Santo, dando a Moisés e dando a Josué, ou melhor a Caleb, saúde. O texto bíblico diz que essa mulher não tem saúde. O texto bíblico diz que essa mulher recebeu um dos maiores presentes que alguém pode receber. Ela foi surpreendida por uma cura que veio da parte de Deus. E nessa noite eu quero profetizar que você também vai ser surpreendido pela bênção de Deus na sua saúde. Na sua saúde. Veja, o texto diz que o Senhor Jesus é aquele que rompe com as opressões do diabo, mesmo quando o inferno dominou a vida dessa mulher por anos a fio e de maneira ininterrupta. Muitas pessoas estão hoje na igreja como essa mulher estava. Muitas pessoas hoje frequentam os cultos e até servem a Deus como esta mulher servia, mas continuam, muitas dessas pessoas que vêm à igreja, elas continuam ainda oprimidas pelo diabo, entra ano e sai ano. Tem gente que até já se acostumou com algumas dores e enfermidades que alcançaram a sua vida, e elas dizem o seguinte quando você conversa com elas sobre o problema de saúde. Elas falam assim: é assim mesmo, não tem jeito, né? São coisas que acontecem com a gente, fazer o quê? Mas aqui nesse texto, a palavra de Deus diz, revela, que o Senhor Jesus nos mostra que Ele é aquela pessoa que pode mudar essa história na minha e na sua vida, assim como Ele fez com essa mulher. Mas para que isto aconteça, para que você e eu sejamos surpreendidos, para que você e eu possamos receber também essa graça de uma vida saudável, de uma vida melhor, nós precisamos aprender algumas lições se nós queremos de fato alcançar uma vida mais saudável. E nesse texto o Senhor Jesus nos mostra que lições são essas que você e eu precisamos para que nós possamos também desfrutar de uma vida mais saudável. E que lições são essas que o Senhor quer que nós aprendamos com esse texto, para que nós possamos receber também uma cura surpreendente? Preste atenção. Eu não estou dizendo que as pessoas não vão enfrentar problemas de saúde. Não é isso. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por dificuldades. Chega aquele momento em que até mesmo nós vamos envelhecendo, é claro, e chega um momento em que vamos partir de alguma coisa. Mas o que nós não podemos aceitar é que um espírito de enfermidade, aí é diferente, opere contra a minha e a sua vida. Se você reparar bem no texto bíblico, você vai ver que no verso 11, o Senhor Jesus diz assim, o texto bíblico diz assim: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. A Bíblia diz que o que estava operando na vida daquela mulher não era um processo de envelhecimento. Aquela mulher era uma mulher dobrada, a coluna dela estava envergada. Não é porque ela já era uma velhinha de 150 anos, não. A Bíblia diz que ela estava envergada, dobrada, sofrendo de repente com uma escoliose na coluna, por causa de um espírito de enfermidade. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite, queridos. Você e eu não podemos aceitar que nenhum espírito de enfermidade opere contra nós. Você pode dizer assim: pastor, eu sou crente. E daí? Jesus disse no verso 16 que essa mulher é filha de Abraão.
Ela não era uma incrédula, ela não era uma mulher sem rumo, nem eira e nem beira. Jesus disse que essa mulher era uma mulher crente, que estava indo à igreja semana após semana por 18 anos, mas ainda assim, a Bíblia não diz como, nós não sabemos como isso ocorreu. A Bíblia diz que ainda assim, um espírito de enfermidade conseguiu enganar essa mulher, entrar na vida dessa mulher e aprisioná-la. Mas preste atenção, falando sobre o maligno, Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E uma das coisas que o diabo é especialista em roubo. Ele gosta de roubo. Aí, vamos fazer uma vírgula. Se o diabo gosta de roubo, por que o Brasil está mergulhado em tanta safadeza, em corrupção na política nacional, como nós temos visto, como nunca na história antes dessa nação? É porque o diabo está solto no Brasil ultimamente, mas com muita liberdade, com mais do que deveria ter. Porque roubo sempre houve, desvio sempre aconteceu, mas não desse modo. Nosso presidente gasta 1 bilhão e 400 milhões em viagem, passeio com a mulher dele e decreta sigilo de 1000 anos. E criticou o Bolsonaro porque decretou de 100 anos, pilantra. E ninguém fala. Mas ele não é só ele, não. É uma corja inteira que rouba essa nação como ratos esfaimados que vão comendo queijo. Se o diabo rouba e ele está atuando livremente no nosso país, a especialidade dele também é roubar a saúde dos crentes, enganar você e a mim. E aqui nesse texto, Jesus então diz para mim e para você quais são as lições que nós precisamos aprender para que nós possamos receber uma cura surpreendente. Que lições são essas? Preste atenção. Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus diz que se você e eu queremos ter cura e saúde, é preciso ter perseverança. Repita isso comigo: eu preciso ter perseverança. Preste atenção, o verso 11 do texto que nós lemos diz o seguinte: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Veja, o texto bíblico diz que essa mulher ficou cativa do diabo durante 18 anos. Não foi um dia, nem foi 2 dias, não foi uma semana, não foi um mês, ela estava assim há 18 anos, e mesmo assim, preste atenção, a Bíblia mostra que ela não desistiu de frequentar a sinagoga. Mesmo assim, enferma, debilitada, com dificuldade, essa mulher não desistiu de buscar a presença de Deus na igreja. Ela poderia ter blasfemado contra o Senhor, ela poderia ter abandonado a sua fé, porque afinal de contas, ela poderia dizer consigo mesma: onde é que está o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que fez maravilhas abrindo o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, o rio Jordão pelo meio quando Josué passou, que fez fogo do céu cair com Elias? Onde está o Deus de Abraão que não intervém na minha situação? Ela não se revoltou contra Deus, ela não fez nada disso, pelo contrário, a Bíblia diz que ela foi constante na sua fé, ela perseverou e foi surpreendida por uma cura. Amados irmãos e irmãs, talvez você já tenha buscado de muitas formas a solução dos seus problemas, a sua libertação, você tem buscado a sua cura, e até hoje não viu nada acontecer, até hoje você não viu ainda uma resposta dos céus para a sua petição, para o seu clamor. Mas saiba de uma coisa: o Senhor Jesus não esqueceu de você. Persevere, porque é na perseverança que você vai alcançar a sua vitória, é na perseverança que você vai alcançar a sua bênção, é na perseverança que você vai receber o seu livramento, é na perseverança que você vai conquistar em nome de Jesus. Essa mulher perseverou e a Bíblia diz que ela recebeu a bênção da cura.
Para muitos, o teste da fé para receber a vitória é a perseverança. Não importa se você já foi a 1000 cultos de cura e libertação e nada aconteceu com você. O mais importante é estar com Jesus, porque estando com Cristo, ainda que você não seja curado, você vai encontrar a paz, a segurança, você vai ter a vida eterna, porque sem Jesus, mesmo que você tenha saúde, mesmo que você receba alguma cura, a sua alma pode ir para o inferno. Por isso, querido, quando você estiver passando por dificuldade, por lutas com a sua saúde, não blasfeme, não se ire, não fique zangado contra Deus, persevere. Guarde no seu coração o temor de Deus e persevere esperando no Senhor até que Deus visite você, como visitou essa mulher trazendo cura. Perseverança. A perseverança abriu a porta do milagre para muitas pessoas na Bíblia. A Bíblia diz que Abraão orou mais de 20 anos por Sara, para que ela pudesse gestar. A Bíblia diz que quando Isaac chega e nasce, os pais dão a ele esse nome, Isaac. O sorriso da casa, a alegria da casa. E quando Isaac casa aos 40 anos, ele se casa com Rebeca. E a Bíblia mostra que por 20 anos ele orou por Rebeca, porque ela era estéril. Mas ele perseverou. E na perseverança, o Senhor atendeu a súplica e a voz de Isaac. Jesus disse que aquele que bate, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se lhe abre. Então, querido, a solução para que você e eu possamos desfrutar de saúde quando algum tipo de espírito de enfermidade opera contra nós, ou mesmo algum tipo de mal natural opera contra nós, é perseverar em oração, em busca, na presença de Deus. Eu vou vir no culto de libertação 1500 vezes, vou lá na frente receber 10.000 orações, quantas se fizerem necessárias, até que a graça do céu caia sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você tem a mesma perseverança? Essa mulher perseverou por 18 anos e ela foi abençoada. Diga para o seu irmão, persevere. Fala aí para quem está do seu lado, persevere. Não desista. Continue buscando, investindo o seu tempo no Senhor. Ele vai abençoar a sua vida, restaurando a sua saúde em nome de Jesus. Em segundo lugar, esse texto nos diz que nós precisamos romper com conceitos religiosos, veja, para sermos surpreendidos por Deus. Eu vou te explicar. O verso de número 14 diz aí o seguinte: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse, preste atenção, os judeus, eles haviam deturpado a lei do descanso, a lei do sábado, porque nos 10 mandamentos diz que você tem que guardar o 7º dia para seu descanso. O 7º dia para o judeu é o sábado. O sábado começa no pôr do sol, às 6 horas da tarde de sexta-feira, e termina às 6 horas da tarde do sábado. E o judeu guarda isso como descanso. Então, no sábado, o que aconteceu? Eles começaram a deturpar isso na cabeça de muitos deles. Nem mesmo uma cura poderia se manifestar nesse dia. Ninguém poderia fazer nenhum tipo de trabalho. Curar alguém era um trabalho. É por isso que Jesus disse assim para eles: hipócritas, vocês estão me recriminando porque eu curo no sábado, mas todo dia de sábado você vai lá, desamarra o seu jumento, desamarra a sua mula, desamarra o seu cavalo, pega ele e vai levar para dar comida e vai levar para dar água. Isso é trabalho, isso você pode fazer, mas curar alguém no sábado não pode. Preste atenção, aquilo que havia se transformado, o sábado havia se transformado num tremendo paradigma para eles,
Parecia que o sábado era mais importante para eles do que a própria manifestação da glória de Deus. E hoje eu percebo que muitas pessoas na igreja, no nosso meio, estão vivendo assim, estão cheias de conceitos e regras religiosas que estão se esquecendo de buscar a glória de Deus. Tem algumas pessoas que elas acham que Deus tem que fazer assim ou assado para poder abençoar a vida dela, que tem que ser aquela pessoa ou aquela outra que vai orar por mim para que eu receba a minha cura. Olha, Deus é Deus, querido, e Ele não está preso às nossas regrinhas. Algumas pessoas podem ser curadas até dormindo, porque o Salmo 127, no verso 2 diz assim: aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Essas questões da gente achar como Deus tem que fazer as coisas, pode roubar a sua vitória. Nós temos um exemplo na Bíblia, a cura de Naamã. A Bíblia diz que havia um grande general no exército da Síria, e ele era um herói de guerra. Ele era condecorado, respeitado no seu país, até que ele ouviu falar de que em Israel havia um homem, um profeta chamado Eliseu, e que Deus fazia prodígios pelas suas mãos. A Bíblia relata que Naamã, então, quando ouviu essa notícia, ele sai com uma caravana, com uma equipe, com os homens da sua confiança, com uma carta do rei da Síria para o rei de Israel, dizendo que o rei de Israel deveria curar Naamã. Então o rei de Israel fica meio desesperado. Aí ele recebe um recado de Eliseu, dizendo assim: por que você está desesperado? Por que você está com medo? Porque a Síria era uma potência militar na época. Manda esse camarada para cá. E a Bíblia diz que quando Naamã estava indo para a casa de Eliseu, você conhece a história, eu só estou contando porque tem gente que não conhece. Então, o que acontece? Eliseu manda um recado para Naamã, bem no meio do caminho. Olha, o recado é o seguinte, querido: você vai pular no Rio Jordão, você vai dar 7 mergulhos aí, e o negócio está resolvido. Agora preste atenção no que a Bíblia diz sobre esse problema que eu estou falando. Alguns conceitos religiosos que podem roubar a sua vitória. Segundo Reis 5, 10 e 11, Naamã diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, olha o que ele pensou: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria as mãos, tipo, né? Quem já tomou passe em centro, sabe como é que é? É assim mesmo, sai estalando dedo, moveria as mãos, né? Sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. O conceito que estava na cabeça de Naamã é que o profeta teria que fazer algumas coisas estilosas, sofisticadas, para que ele pudesse receber a cura, e isso estava impedindo ele de ser curado. Ele falou assim: olha, lá na minha terra tem o Ábana e o Fafar, que são rios melhores, mais limpos, mais cristalinos, e eu vou ter que entrar nesse rio barrento porque estava chovendo. Imagina, o cara chega aqui na igreja, o Alos, e Deus me dá uma palavra para ele: cara, aqui, pastor, eu vim aqui porque fiquei sabendo que Deus faz milagre através do senhor. Vai mesmo. Então, eu estou com uma dificuldade. Falei assim: meu amigo, Deus falou comigo que você pular 7 vezes no rio Manhuaçu, mergulhar lá, que vai dar certo. Ô irmão, aqui, do ponto de vista natural, hein, Veloso, o cara vai ficar meio invocado comigo. Eu fui lá, eu esperava que o pastor me ajudasse, hein, Ezequiel? Esperava que o pastor fosse fazer uma oração, me ungisse com óleo, botasse a mão na minha cabeça, a mão no meu pé, e falasse: Deus, em nome de Jesus. Eu esperava isso. O cara me manda entrar no rio barrento, fedorento. Que negócio é esse?
Sabe o que Deus estava ensinando para Naamã e para mim e para você? Deus não tem regras. Deus é livre, Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser, da forma como Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e você e eu não podemos dar para Ele regrinhas. Tem muita gente que não recebe a cura, porque eu não gosto, por exemplo, tem culto de libertação, eu não gosto de libertação, eu não gosto daquele pastor, então vai ficar escravo desse espírito de enfermidade, até morrer, porque Deus não age de acordo com as suas regras. E a Bíblia diz que Naamã relutou, e se não fosse os seus comandados com ele teria morrido leproso. Os caras que estavam com ele falaram assim: meu Senhor, pensa bem comigo, a gente já andou tão longe, se o homem tivesse te pedido um negócio complicado, o senhor não faria? Ele pediu só que você pulasse aqui nesse rio, a gente já está aqui mesmo, vai lá. Incentivaram ele. A diferença de você ter amigos, e amigos é essa, amigos mesmo, te incentivam para o bem, não te desanimam na caminhada. E aí Naamã cedeu aos seus comandados, ele mergulhou no rio, você já sabe a história, mergulhou 7 vezes, saiu curado, ele ficou impressionado, ele foi até a casa do profeta, ele conversou, ele ficou feliz da vida. Mas preste atenção, muitas vezes o Senhor faz as coisas da forma que você menos imagina, para que você saiba que foi Ele quem operou e ninguém mais. Tem coisas esquisitas que Deus faz, e não tem regras. Eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir de novo. Eu acho que a coisa mais esquisita que eu já vi na Bíblia foi quando os moradores de Jericó, a cidade de Jericó, ela foi amaldiçoada por Josué. Você já leu lá na sua Bíblia? Josué destruiu Jericó, e ele disse: maldito aquele que construir, restaurar Jericó, que com os fundamentos das primeiras bases da cidade para restaurá-la, morra-lhe o filho mais velho, agora estou no mais velho, e que quando terminar lhe morra o mais novo. E quem restaurou pagou esse preço, porque quando restaurou Jericó, morreu o filho mais velho, depois o mais novo. Mas Jericó tinha um outro problema: as águas. As águas de Jericó eram salobras, horrorosas. Mas Deus tem uma maneira de curar diferente. E aí os moradores de Jericó foram atrás de Eliseu. Eliseu, a cidade é boa, tem um monte de palmeiras, tem uma fonte de água maravilhosa, só que ela é ruim. Essa água mata tudo quanto é planta, ninguém consegue beber dela. E aí, essa é a cura mais esquisita que eu já vi. O profeta Eliseu fala assim: traz um prato, mete sal dentro dele para mim, um prato novo. Ô Wagner, não pode ser um prato usado, tem que ser novo, Wagner, traz um novo com sal. E aí levaram um prato novo com sal para Eliseu. Eliseu vai na fonte e joga o sal dentro da fonte e diz que essas águas agora não serão mais amargas e salobras, e serão cristalinas e boas. Irmãos, eu tive em Jericó, a Lu estava comigo. Você precisa de ver a nascente, a quantidade de água, cada cano dessa grossura para abastecer a cidade. Água limpa, transparente, espetacular. Até hoje flui com saúde, porque Deus faz do modo que Ele quer e não do seu nem do meu jeito. Cuidado então. Nós fazemos aqui um ato profético uma vez por ano. Eu nunca vi ninguém fazer. Eu sei que os outros me copiaram. Wesley lá na central de Juiz de Fora, Elton, Marlúcio, me copiava. Só que ele bota o povo para beber o leite com mel. Preveu aqui. Só que eu não ponho vocês para beber leite com mel só. Eu pego leite com mel e semeio, derramo no calçado em frente a essa igreja, profetizando que aqui é terra que emana leite e mel, que aqui é terra que tem saúde, que tem prosperidade, que tem paz, que o seu lar é um lar que vai ser feliz, abençoado, guardado, livre de todo mal, que essa igreja é uma igreja que prospera. Isso é um ato profético. Eu não quero saber se as pessoas vão achar que eu sou doido. Eu só sei o seguinte: foi o que Deus colocou no meu coração, e é assim que tem sido. O diabo pode operar contra a prosperidade dessa igreja, pode trabalhar contra a sua saúde, mas ele não vai prosperar,
porque a declaração profética desse sacerdote é que haverá prosperidade na sua vida, saúde na sua casa, realização nos seus empreendimentos, para a glória de Deus. Não depende dos seus esquemas e nem dos meus. Naamã saiu curado. Você pode sair daqui nessa noite abençoado também em nome de Jesus. E por último, em terceiro lugar, esse texto nos diz que a opressão do diabo, ela pode ser quebrada, seja ela qual for. Veja que o verso 11 diz aí o seguinte, confira comigo, a Bíblia diz: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. O verso 11 diz claramente para mim e para você que aquela era uma doença provocada por um espírito de enfermidade. Existem espíritos de enfermidade. E Jesus diz aqui no verso 16 que Satanás é quem estava por detrás daquela enfermidade, aprisionando há 18 anos aquela mulher. Foi Jesus quem disse, não sou eu não estou interpretando o texto, está aí escrito com todas as linhas no verso 16. Ou seja, por trás daquela enfermidade física estava a mão do diabo oprimindo e destruindo a vida daquela mulher. Meus amados, o diabo age, diz as Escrituras, com base nas legalidades que nós damos a ele. Escute isso: o diabo age contra você e contra mim com base nas legalidades que nós damos a ele. Como? Os pecados que praticamos dão a Satanás as legalidades que ele precisa para operar contra nós. É preciso fechar a porta das legalidades, e a gente fecha essas portas com arrependimento, a gente fecha essas portas com confissão dos nossos pecados. Muitas enfermidades que operam contra nós, muitas maldições de família, muitas opressões financeiras que estão operando contra nós, estão operando porque ainda não houve arrependimento sincero e genuíno dos pecados cometidos anteriormente por nós. São os pecados praticados por mim e por você que dão essas legalidades para que o diabo opere, aprisionando, matando, destruindo os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas famílias. E algumas pessoas ainda insistem em continuar na prática desses pecados, ou seja, a porta continua aberta para o maligno atuar. É preciso fechá-la em nome de Jesus. A não liberação, por exemplo, do perdão às pessoas que nos feriram, o ódio, o rancor, a mágoa, a imoralidade sexual, o homossexualismo, o roubo, a mentira, o orgulho, a vaidade, a ganância financeira, a desonra aos pais e aos líderes. Todas essas coisas são pecados que abrem porta para que o inimigo possa agir contra mim e contra a sua vida. Hoje é dia de você renunciar a essas coisas. Se por acaso você tem praticado alguma delas, peça perdão a Deus e renuncie a essas práticas, e você verá o grande livramento que o Senhor trará para a sua vida, restaurando a sua saúde, mediante o arrependimento e a confissão de pecados. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de acontecer algo surpreendente de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Se você fechar a porta das legalidades, haverá cura, haverá restauração, é promessa de Deus. Você conhece o texto, pelo menos aqueles que leem a Bíblia, Crônicas, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Vamos ficar de pé? Então nós vamos orar. Eu vou orar por todos, é claro, mas eu quero chamar aqui à frente, por favor, os meus irmãos na intercessão, rapidinho.